Você é a favor ou contra o aborto? Antes que você responda, porque provavelmente você já tem uma posição, e mesmo que não tenha, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu estou segurando na ponta dessa pequena agulha uma célula da pele do meu corpo. Não dá para ver a olho nu, ela tem apenas 30 micrômetros de diâmetro. No laboratório onde trabalho, temos um microscópio que nos permite ver células como esta. Ela é uma célula diploide, isto é, ela possui dois conjuntos de cromossomos homólogos, um paterno e outro materno. Essas células da pele humana são também chamadas de células somáticas, porque elas possuem 46 cromossomos, 44 deles são autossomos. Mas os outros dois são cromossomos sexuais, isto é, X e Y. Isso significa que essa minha célula tem os pares de cromossomos X e Y, portanto, pertencendo a um ser humano do sexo masculino. Em outras palavras, as células da nossa pele têm um mundo de informação sobre quem nós somos. Não é fascinante? Mas eu gostaria de falar de uma outra célula quase 4 vezes maior que essa célula da minha pele. Quando um óvulo feminino é fecundado pelo esperma masculino, essa célula que se forma recebe o nome de zigoto. Zigoto vem do grego antigo zigotós, que significa unido. O zigoto é uma célula eucariótica formada por um evento de fertilização entre dois gametas, o óvulo e o espermatozoide. O genoma do zigoto é uma combinação do DNA de cada gameta e contém toda a informação genética de um novo organismo individual. O zigoto, por possuir dois pares de cromossomos, é uma célula do tipo diploide. O zigoto poderia ser até mesmo usado como prova de paternidade. Nele, por exemplo, está a informação completa sobre o sexo do novo organismo. Masculino, se tiver a combinação dos cromossomos X e Y, ou feminino, se a combinação for XX. Cerca de 90 minutos após a fertilização, o zigoto se divide em duas células. Essas divisões continuam e resultam em um agrupamento de células chamadas blastômeros. Durante esse processo, o tamanho total do embrião não aumenta, de modo que cada divisão resulta em células cada vez menores. Quando o zigoto contém de 16 a 32 blastômeros, ele é chamado de mórula. Essas são as fases preliminares do embrião que começa a se formar. Assim que isso acontecer, dentro do material da mórula, as células dos blastômeros começam a desenvolver importantes funções da membrana, como bombas de sódio que permite que o interior do embrião se encha com fluidos que sustentam o crescimento da vida. Essa fase também tem sido referida como pré-embrião nos discursos jurídicos. Essa terminologia procura minar o conceito de algo vivo, que é contrário ao conhecimento científico que diz claramente que esse agrupamento de células está vivo e já possui uma identidade única humana, literalmente uma célula de identidade. Portanto, uma pergunta quanto ao aborto seria: quando a vida começa? A resposta é clara: no momento da concepção. Isto é quando o óvulo feminino e o esperma masculino formam uma única célula. Mas gostaria de ir um pouco além. Qual seria a diferença entre um recém-nascido que possui cerca de 26 bilhões de células e um adulto que possui cerca de 50 trilhões de células? Quase 2.000 vezes mais que um recém-nascido. Qual dos dois é mais ser humano? É o número de células que define o que seria um ser humano? A resposta é óbvia, não. Independente do número de células, a informação nelas contida é que define se estamos tratando com um ser humano ou um outro organismo, como um cão, um gato, etc. O zigoto é exatamente esse tipo de célula. Voltando ao exemplo anterior, qual dos dois, o recém-nascido ou o adulto, é mais vulnerável? A resposta é óbvia, não é? O recém-nascido. Qual dos dois deveria ter os seus direitos defendidos? O do recém-nascido ou do adulto? A resposta é ambos. Mas deixe-me mudar um pouco o que acabei de perguntar. Qual dos dois teria condições de lesar o outro? O recém-nascido ou o adulto? A resposta é óbvia, não é? O adulto. Sou 100% a favor do direito que temos sobre o nosso corpo. Você ouviu bem, sobre o nosso corpo, mas não sobre o corpo de uma outra pessoa, independente do número de células que ela tenha. Não é assim que o nosso sistema legal funciona? Ou deveria funcionar? É óbvio que a mulher tem autoridade sobre o seu corpo, sobre o corpo dela. O que ela não tem é autoridade sobre o corpo de uma outra pessoa que está em pleno desenvolvimento dentro dela, independente do número de células que essa outra pessoa tenha. Esse tipo de autoridade sobre o corpo de uma outra pessoa, nenhum ser humano poderá dar a uma mulher. Vamos debater sobre aborto sem esclarecer quando a vida começa? Vamos defender o direito de quem? Do mais vulnerável? Isso é para você pensar. Professor Adalto Lourenço. Forte abraço.